Olá, pessoal, como estão? No vídeo de hoje, vamos trabalhar sobre apresentação pessoal, sim? Qual a importância disto? Porque esse vai ser o tema do trabalho final para esse primeiro período que estamos trabalhando, sim? Vocês vão realizar uma apresentação pessoal de vocês mesmos. Então, para isto, devemos saber primeiro os dados pessoais, sim? Aqui eu vou estar incorporando os artigos definidos, feminino, masculino, para que vocês possam reconhecer também o uso do pronome possessivo. Lembram daquele vídeo de pronomes possessivos? Bem, depende de se é feminino ou masculino, eu uso meu ou minha. Isso é o que vai ser aplicado no trabalho final. Então, o primeiro dado pessoal é o nome ou os nomes. Nosso exemplo vai ser Francisco. Qual é o sobrenome ou os sobrenomes do Francisco? Mendes Oliveira. Apelido, cuidado com esta palavra, porque apelido em espanhol é el apellido. Para vocês seria Mendes Oliveira, mas o apelido em português é como é chamada a pessoa. Neste caso, em português, toda pessoa chamada Francisco tem como apelido o Chico, sim? Então, na Argentina também tem certos apelidos relacionados a um nome, mas aqui o apelido se refere justamente a como é chamada a pessoa, sim? A idade. O Chico tem 24 anos, sim? O CPF. CPF. Sim, essa é a pronúncia correta. O CPF equivale ao que na Argentina consideramos o número de DNI, sim? CPF significa cadastro de pessoa física, mas representa esse mesmo símbolo, esse mesmo número, sim? Vamos ver que o CPF para o brasileiro é mais extenso o número do que no caso do argentino. São 185.302.491-00. Sim? Lembram que vimos os números? Aqui os números são importantes. Esta informação vocês vão utilizar em vez de colocar o número com essa quantidade de dígitos, sim? Vocês vão utilizar o seu número de documento, mas utilizando o termo CPF, sim? Como se fossem brasileiros. Data de nascimento. A data de nascimento equivale a dia, mês e ano, sim? Neste caso, o Francisco, sua data de nascimento é o dia 31 de maio de 1996. Sim? 31 de maio de 1996. Atenção com a pronúncia da conjunção I nos números. O lugar de nascimento. Ele nasceu em Fortaleza, no Ceará, no Brasil. Fortaleza é uma cidade. Ceará é um estado. Brasil, um país. Então, lembram que o primeiro conteúdo que trabalhamos sobre artigos definidos e contrações também falava de que os países levam artigo definido obrigatoriamente? Sim? Se eu estou me referindo a Buenos Aires, eu tenho que dizer em Buenos Aires, na Argentina, sim? Então, é importante aqui aplicar os pronomes necessários ou contrações, dependendo do tema do local onde vocês nasceram, sim? Nacionalidade brasileira. A nacionalidade, sejam meninos ou meninas, sim? Homem, mulher, a nacionalidade sempre é feminina, porque se refere à nacionalidade. Então, um homem tem a nacionalidade argentina ou brasileira, porque a nacionalidade, ele é brasileiro ou ele é argentino, mas a nacionalidade é brasileira ou argentina, sim? Atenção, lembrem da pronúncia. Vamos continuar com mais dados pessoais. Profissão. Ele é estudante.
Endereço. Endereço é o lugar onde normalmente nós moramos, onde residimos, sim? Onde temos uma casa, um apartamento. Normalmente moramos com nossa família. E aqui neste caso eu estou colocando um endereço de uma rua em outro país, sim? Por isso parece estranho para vocês. Mas a palavra rua, sim, seria la calle. Rua Anita Guaxinim, 297. AP significa apartamento 1207. Aqui é importante que vocês, quando vão falar sobre o endereço é na rua, tal, tal, tal. O número tem que ser por extenso, se tem um apartamento, se não tem. Se o apartamento é no andar de baixo, quando apenas entramos, isso chama térreo, sim? O que aqui na Argentina chamamos de planta baixa, para o Brasil é térreo, sim? Bairro, cuidado com a pronúncia. O bairro, em espanhol, a letra I, sim, a vogal I está depois do duplo R, mas no português é bairro. E o duplo R, lembrem que é uma pronúncia como se fosse um J do espanhol um pouquinho mais forte. Neste caso, o bairro é Vila Maria. CEP. O CEP é o código postal da Argentina, sim. O CEP no Brasil também é diferente. É 04105070. Cidade de residência. São Paulo. SP se refere à sigla de São Paulo, sim. E o telefone celular. Aqui eu vou chamar a atenção. Vejam que quando temos que dizer o número de telefone, dizemos número por número, não dizemos em pares e não dizemos em grupos de 4. O telefone se diz número por número, individual, sim? No Brasil, os celulares começam com 9. Aqui na Argentina, hoje usamos o 11. Então, para vocês, 11 e depois o número de celular vai número por número. Para o Brasil, o telefone celular do Francisco é 991234567. Somente no número de telefone, o número 6 se considera como meia, só em telefones. Por quê? É um costume que já tem adquirido todo brasileiro. Quando precisamos saber um telefone, sempre falamos o número meia em vez de número 6. Sim, é rara a pessoa que utilize, o brasileiro que utilize o número 6 quando está dando ou recebendo o número de telefone. Sempre usamos o termo meia, sim? Bem, vamos acrescentar um pouquinho mais de informação, porque estão fazendo uma apresentação pessoal. Então, vamos pensar em atividades de lazer. São essas coisas de esparcimento, que hoje, atualmente, não podemos fazer muito, porque estamos em quarentena, mas vamos ver algumas coisas que vocês poderiam gostar de fazer, sim, que gostam de fazer. Lembrem da estrutura, eu gosto, sim, já vamos ir vendo os verbos depois mais aprofundadamente, mas estão na apostila de vocês. Por exemplo, ir ao cinema, sim? Andar de bicicleta, escutar música, tocar o violão. Violão se refere à la criolla, à la guitarra criolla. Se eu digo guitarra, eu estou me referindo à guitarra elétrica. No Brasil, violão seria o que aqui chamamos la criolla, sim? La guitarra criolla. Dançar, correr, passear, caminhar, tirar fotos, jogar xadrez ou jogar jogos de mesa, sim, jogos de tabuleiro, mas o termo é jogar, navegar na internet,
assistir televisão, escrever, cozinhar, sair com amigos ou com amigas. O que eu quero muito é viajar, ir às compras, desenhar ou pintar. Cuidado com o termo desenhar. Desenhar é dibujar, sim? É um verbo que costuma dar algumas confusões. E, finalmente, ler, sim? Bem, espero que esteja claro a pronúncia e a ideia é que agora vocês comecem a fazer um esquema da sua apresentação pessoal, onde vocês vão aplicar primeiro a parte escrita, vão organizar e aos poucos eu vou ir ajudando que vocês complementem e façam o trabalho final, onde vão gravar o seu áudio, sim? Onde vocês se apresentam, ok? Espero que tenha sido muito claro e a gente se vê daqui a pouco.